falou que o artigo 142 é golpe e está motivando o pessoal a ir para as ruas protestar. Beleza, já vinha o e-mail não, minto, já vinha o WhatsApp. Olha o que eles publicaram, faça um relatório para encaminhar para o ministro. Então o que a gente pegava? Ia lá, abria o site da Revista Oeste, justamente, às vezes já vinha com o próprio link, né? Aí abria o site, o perfil, e o que estava ali a gente colocava no documento com a URL, assinava e devolvia para ele. Era feito dessa forma. Então, assim, se tinha a garrafa azul, a gente não ia colocar a garrafa amarela, era a garrafa azul. Tinha a garrafa azul, preta e vermelha, a gente colocava a garrafa azul, preta e vermelha. A tal da criatividade de colocar um copo d'água ou de colocar um balde, isso não existia. Às vezes ali foi um pouco de força de expressão, que era para eu trabalhar um pouco mais. Mas assim, aquilo mostra que alguma coisa não estava correta. Quero agradecer as mais de 40.000 telas que nos acompanham no YouTube, 9.000 telas no X. Agradecemos muito a sua presença aqui, a sua companhia. Estamos entrevistando a Eduardo Tagliaferro, quem foi assessor do TSE na época em que era presidido pelo ministro Alexandre de Moraes. Eduardo, o que te fez, em algum momento do teu trabalho, da tua vida, o clique para dizer isso aqui está errado, eu tenho que combater isso? Porque, de alguma maneira, muitos dos brasileiros que acreditamos na justiça real e não tendenciosa, estamos dependendo do que você sabe, do que você tem, para, de alguma forma, lavar a alma, não? Dizer, isso estava errado, você viu que estava errado, e o que te levou a dizer, eu tenho que fazer alguma coisa para resgatar o Brasil real e não o Brasil tendencioso do TSE na época? Tá, o que aconteceu foi o seguinte, né? Quando eu entrei, 2 semanas trabalhando, você entra na mais alta corte do país, você está ali, puxa, eu cheguei aonde muitos queriam chegar, né? Só que assim, tudo vinha, passava por mim, a minha equipe me encaminhava, e eu comecei a perceber e eu questionei, pessoal, só tem direita, não tem esquerda? Não vem nada da esquerda, do PT, do PSOL, do Janones, de Lindenberg, de Igreja, não tem nada, só tem direito, o que é isso? Eu me recordo ainda, não vou citar o nome da servidora, uma servidora muito especial, eu olhei para ela, ela fez assim, entendeu? Fez assim para mim, levantou as mãos e fez assim. Aí eu já entendi o que era, entendeu? E a gente não tinha uma opção, só vinha coisas de direita. Então, a partir dali, eu comecei a entender um pouco melhor o que era o trabalho, que até então nunca me foi dito que era para ser feito e nem feito dessa forma. Poupei muitos, não nego, poupei muitas pessoas que não tinham nada, ou que, por exemplo, nada a ver, não encontrei, não estava, não vi e não mandava relatório nenhum, impossível, entendeu? Mas assim, isso a gente não pode fazer com todos. Mas era mais ou menos foi mais ou menos nesse momento que eu percebi que alguma coisa não estava correta. Foi nesse momento, pelo que eu vi em outras entrevistas, que o ministro mandou apagar todas as conversas do WhatsApp e você falou, não, peraí, isso aqui está errado, eu vou guardar isso pelas dúvidas, tenha sido necessário essa guarda desse material para mostrar, não apenas ao Brasil, ao mundo, o que tinha acontecido nesse momento no TSE? Foi a partir de um evento e foi feito um trabalho bem grande, porque assim, algumas coisas eram bem complexas, e a gente entregou esse material para ele, né, junto ao juiz auxiliar, e ele fez alguns procedimentos que mais para frente, quando eu puder falar, eu vou falar, porque a gente está preservando esse material para usar ele junto aos parlamentos, né, e ele pediu, e esse material ele falou, apaga. Aí algumas pessoas, até eu apaguei uma parte, mas não deu 2 dias, ele pediu, eu preciso do material. Entendeu? E ninguém tinha nada, tivemos que se matar. Dali para frente nós decidimos que a gente não ia mais deletar nada. Mas assim, a regra era delete, mas eu nunca deletei. Deletei somente nesse período, por pedido e receio de alguém olhar meu telefone e ver que tinha aquilo, mas dali para frente nada foi deletado. Vocês não tinham, Eduardo, uma verificação por parte deles? Porque eu imagino, se tem algum pedido ilegal, e estamos falando de justiça, estamos falando do ministro do Supremo Tribunal Federal, que te leva a apague o que você está fazendo. Se alguém quer apagar é porque não quer que fique aí. O que de fato foram feitas através de 1.200 celulares prendidos nessa tentativa, suposta tentativa do golpe de Estado, em que as pessoas que tinham alguma coisa no WhatsApp foram extraídas para essa relatoria do ministro. Então ele mesmo estava fazendo o que
através de um processo teoricamente legal, ele fazia com outras pessoas, de buscar o que estava no WhatsApp. Ou seja, você teve a instrução de deleta. Foi isso? Sim, todo mundo foi pedido para deletar, ele não quer ninguém. Justamente, não preciso falar, é claro, é evidente que se deleta alguma coisa, porque alguma coisa ele sabia que era ilegal. Até então, o que vinha para a gente vinha fazendo, a gente fazia, porque a gente colocava o que, como eu falei, o que estava justamente no perfil da pessoa, nem mais e nem menos, o que estava no perfil. Mas o fato de como dali para frente ele ia tratar esse material, a gente não tinha acesso, porque ele ia para os juízes, ele ia para o STF, algumas vezes saía pelo TSE, mas só pelo fato de ele pedir para excluir, isso já mostra que alguma coisa não estava normal. Sem dúvida. Eduardo, vou abrir a perguntas aqui da nossa bancada, abro com o Dr. Caivano. Antes disso, se você achar que qualquer coisa que a gente pergunta, você não está apto para responder, se sinta à vontade para falar, isso eu não posso responder. A gente está tentando entender, te agradecemos demais a tua predisposição aqui com a Revista Oeste, porque nós padecemos dessa perseguição. Então, qualquer coisa que você ache que não é bom conversar, falar, explicar, se sinta à vontade. Estamos entre pessoas que buscam a verdade, tá? Caivano. Obrigado, Segré. Agradecer e parabenizar a tua atitude, Eduardo, de coragem, né, nesse momento. E a minha pergunta vai justamente nesse contexto. Você tá explicando exatamente o que vocês faziam e como isso pareceu a uma determinada altura das suas ações, como isso te pareceu. Mas nunca passou pela sua cabeça e da sua equipe que a Constituição Federal brasileira veda a censura, né? A liberdade de expressão deve ser preservada. Você disse que percebeu que só um espectro político era o perseguido, né? Era o alvo dessas suas ações. Então eu queria entender se nunca passou isso pela cabeça de vocês e agora, tendo essa visão, se você se arrepende de ter feito parte disso. Olha, com relação à Constituição, com relação ao que é certo, o que é errado, o que é censura, óbvio que a gente estava percebendo que alguma coisa não estava errada, tá? Aliás, que alguma coisa estava errada. A gente se questionava, perguntava o porquê. É o que eu falei, tinha muita briga, tinha muita discussão, era um belo do estresse, porque eles se opunham, eles não queriam fazer. Agora, com relação a gente se arrepender ou não se arrepender, deixar de fazer ou não deixar de fazer, é o que eu falei hoje pela manhã, na primeira entrevista que eu dei, né? Como você vai falar não para um cara desse estando próximo a ele? Porque se longe desse cara, ele já destrói a vida, ele já é um risco, ele já é um perigo. Imagina você perto, ele sabendo onde você mora, para onde você vai, quando você volta, ele está perto de você, entendeu? Tem coisas que não tem como. Então, como eu, no meu caso, não posso falar pelos meus colegas, eu já tinha percebido tudo isso, e eu pedi exoneração várias vezes, as quais foram rasgadas, eu comecei a preservar o material, entendeu? Comecei a preservar o material justamente porque eu sabia que algo não estava certo e eu sabia que aquilo eu ia usar lá na frente. Eduardo, hoje o ministro do STF, vários ministros, Barroso e Alexandre de Moraes, eles falaram, não sei se você teve a oportunidade de ouvir o que eles falavam, mas eu gostaria de chamar a fala do ministro Alexandre de Moraes para repercutir contigo essas falas, porque